Bom dia a todos. A gente vai hoje fazer alguns exercícios atrelados às chamadas regras de derivação. A primeira das aplicações que a gente vai fazer ainda está associada ao uso da velocidade instantânea e da aceleração instantânea. A gente viu que a velocidade instantânea é o quê? É o limite, quando ΔT tende para zero, de x de ΔT mais t0, menos x de t sobre ΔT. Ora, isso daí nada mais é do que a derivada da equação horária. Então, se quisermos a velocidade instantânea, ou usamos a definição, ou, lei do menor esforço, usamos a própria regra da derivação. Idem para a aceleração. A aceleração nada mais é do que a derivada da velocidade instantânea. Então, como eu não vou ficar muito preso às nomenclaturas lá da física, mas se vocês recordarem bem, esse tipo de movimento lembra, e muito, o chamado movimento harmônico simples. Amplitude, aí nós temos lá o momento angular, essas coisas do gênero. Então a gente vai ficar só mais preso à formulazinha matemática. O pessoal da física explora a ideia da física. Mas como a gente aqui começou o nosso curso de matemática, falando um pouquinho da língua portuguesa, se o movimento é harmônico e simples, é porque existem movimentos que não são harmônicos? Existem movimentos que não são simples? O que seria a ideia de ser simples? Bom, isso aí deixa o pessoal da física falar para a física. A matemática, lá no cálculo vetorial, a gente vai ter alguns exemplos de movimentos que não são harmônicos e tampouco são simples. Certo? Então, queremos calcular a derivada dessa expressão. Para calcularmos a derivada de uma expressão, a primeira ideia básica é qual é a regra que eu vou utilizar. Tá certo? Então, reparem que a minha função x de t é do tipo g aplicado em p. Ué, como é que a gente sabe? Na dúvida, se vocês tiverem dúvida no tocante às letras A, B e C, imagina que o A seja 1, B seja 2 e C seja 3, só para facilitar a ideia. Ou então A vale 3, B vale 2, C vale 1. Escolha qualquer letra, ou qualquer valor para as letras, exceto o 0, 0 e 0, porque fica óbvio até demais. Então, vamos supor, se eu tivesse 2t mais 1 aqui dentro. Quem seria o x aplicado em 17 graus, por exemplo? Seria simplesmente o cosseno de 17 ou a gente tem alguma operação antes? Tem uma operação antes. Seria o 2 vezes 17. Ah, mas se o b for 10, seria 10 vezes 17. Se o b for 5.4, 5.4 vezes 17. Se o b for b, b vezes 17 graus. Então, se eu tenho uma operação anterior à aplicação externa, é porque nós temos uma composição. Está claro isso? Não obstante, havíamos dito para vocês que os parênteses indicam explicitamente a nossa composição. Isto é, quem está por fora dos parênteses? A vezes cosseno. Quem está por dentro dos parênteses? BT mais C. Está claro isso? Então a gente nota que a função x é do tipo g de p de t. Lembra que aqui não vai sentir colocar os colchetes porque está falando de função. Tá certo? Então, onde? Quem é a função g? Quem é a função p? Então, a função de dentro, quando a gente fala de dentro, é dentro em relação a algum referencial. Qual é o meu referencial? Meu referencial são os parênteses. Então, a função de dentro é a função bt mais c. Lembrando que b e c são constantes. Está claro até aqui? Então, P é a função de dentro em relação a onde? De dentro dos parênteses. A função G é a função que está por fora. Fora de onde? Fora dos parênteses. Então, nós temos A vezes o cosseno. Beleza. Então, G de é igual a vezes o cosseno de. Repara que até para o cérebro, esse espaçozinho vazio aí pode atrapalhar um pouco a gente. Então, nós vamos inserir uma variável de apoio. Por que variável de apoio? Para apoiar melhor a visualização das regras. Então, vou chamar isso aqui G de U a cosseno de U, onde U é uma variável de apoio. Ora, qual é a importância da variável de apoio? De novo, ela vai apoiar, ou vai suportar, suportar,
que a gente às vezes usa para suportar no mau sentido, mas suportar seria isso. Suporte, dar sustento a. Então ela vai suportar, ela vai dar sustento a uma ideia. Qual a ideia? A regra que eu vou utilizar aqui. Repare que é mais fácil eu derivar cosseno de U do que eu derivar cosseno de fulanos mais beltranos. Então, chega só cosseno de U, porque essa regrazinha é conhecida da gente. Dando continuidade. Então, a gente inseriu U como uma variável de apoio. De novo. Por quê? Por que U? Pode ser J? Pode. Pode ser G em homenagem a Gabriele? Não pode, porque a gente já está usando o G. Tá bom? Mas qualquer letra, exceto as que estão sendo usadas, vocês podem utilizar, gente. Por qual motivo? Porque quando a gente vai olhar para a regra da função composta, eu não vou querer a derivada aplicada nessa variável. Eu vou querer a derivada aplicada na de dentro. Então, como assim? Então, a gente tem que ter em mente onde a gente quer chegar. A derivada da função x será, isso que a gente argumentou pela regra da função composta, é a derivada da função de fora aplicada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Ok? Reparem, é G' aplicada em P e não G' aplicada em U. Por isso que qualquer letrinha que você colocar, exceto, é claro, as letras que já estão sendo utilizadas, vão satisfazer. Tá ok? Vão satisfazer. Então, vamos seguir aqui essa regra. É tipo receita. Vou primeiro calcular a derivada da função G. Opa, eu só posso calcular logo a derivada de P? Pode. 5 vezes 4 é igual a 4 vezes 5? Então, fica a critério de vocês quem deriva primeiro. O importante é lembrar que a derivada da função de fora dos parênteses vai ficar aplicada na de dentro. Está claro isso? Depois calcula a derivada de dentro e faz o produto entre elas. Está claro isso? Bom, vamos então calcular G'. Ora, reparem que a minha função G ela é do tipo constante vezes função. A gente já demonstrou que a derivada constante pela função é a constante A vezes a derivada da nossa função, vezes a derivada do cosseno. Ok? Estamos usando a regrinha que nos diz o seguinte: derivada constante pela função é a função vezes a derivada da função vezes a constante. Vamos explicitar aqui, para quem tiver ainda não associado essas ideias. Então, se f de x é igual a c vezes g de x, a de trás dá para ver o tamanho dessa letra? Tá? Nossa, o pessoal está tão atento, né? C vezes g'. Tá certo? Estamos usando o fato que a derivada constante pela função é a constante da derivada da função. Ora, aproveitando o embalo, ficamos então com o seguinte: A vezes. Quem é a derivada do cosseno? Menos o seno. Tá certo? A derivada do cosseno é menos o seno. Na dúvida, lembrem do círculo trigonométrico. A gente já argumentou para vocês que o eixo horizontal, isto é, o eixo do x, faz correspondência com o eixo dos cossenos. Ao eixo vertical, nós temos a correspondência com o eixo dos senos. Acima da origem fica o pessoal positivo, abaixo da origem fica o pessoal negativo. Assim, e à esquerda fica o pessoal negativo do cosseno. Então, se você seguir o sentido horário, derivada do seno fornece cosseno. Derivada do cosseno fornece menos o seno. Lembrar que esse ciclo vai ser útil para a gente quando a gente atrelar algumas integrais como antiderivadas. Porque nem toda integral é antiderivada. Isto é, ao contrário disso. Então, se a gente fizer a volta, vamos ver que a integral do cosseno é o seno e a integral do seno vai ser menos o cosseno. Isso já adiantando a palavra integral, porque vocês já viram isso lá na física. Não é isso? Então, chegamos em G' de U igual a A vezes menos seno de U. Alguma pergunta? Só que, olhando para a nossa regra, eu não quero G' aplicada em U, eu quero G' aplicada em P. O que isso significa? Seria G' de 10. Onde tem U, colocamos 10. G' de π sobre 4. Onde tem U, colocamos π sobre 4. Em particular, o que significa G' aplicada em P de T?
De novo. O que seria G' de 10? 10 graus? Já estava com grau aí. Onde tem U, coloca 10. G' de π. Onde tem U, coloca π. G' de alguma coisa. Onde tem U, coloca alguma coisa. Em particular, queremos o G' de P de T. Logo, onde tem U, colocamos P de T. Mas quem é P de T? Na nossa consideração inicial. Por conseguinte, G' aplicada em P de T será menos A vezes seno de. Ó, a nossa consideração inicial é que P de T seja BT mais C. Mais C. Alguma dúvida no tocante à derivada da função G aplicada em P? Não? Vamos aproveitar logo o embalo para calcularmos a derivada da função P. Por que eu preciso dela? Porque pela regra da função composta, ficamos com a derivada lá de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada lá de dentro. Só que a derivada de dentro é uma soma de funções. Ora, quem é a derivada da soma? Soma das derivadas. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Anotem aí para completar. Já está acabando o pincel, então fica lá. Derivada da soma, soma das derivadas. Anotem, por favor, essa ideiazinha básica. Estamos usando o fato de que a derivada da soma é a soma das derivadas. Ora, pois, a derivada constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. A derivada constante pela função é a constante vezes a derivada da função. E quem é a derivada constante sozinha? Zero. Então a gente fica com dt' mais zero. E quem é a derivada de t? Ora, lembrar que o t sozinho é a mesma coisa que t elevado a quanto? T sozinho é t elevado a 1. E quem é a derivada de t elevado a n? Lembrando que a gente só deduziu até agora para o n inteiro e positivo. Ainda hoje vamos ver no caso do n ser inteiro negativo. Tá certo? Então a derivada de t elevado a n é n vezes t elevado a n menos 1. N, então o expoente desce e fica a variável elevado ao expoente menos 1. Quanto é 1 menos 1? Zero. O único caso em que t elevado a zero não é igual a 1 é o t sendo próprio zero. Porque zero é elevado a zero em determinação. Mas como estamos fazendo a extensão e a partícula está em movimento, então a gente já está excluindo t igual a zero. Se a gente está excluindo t igual a zero, qualquer número elevado a zero dá quanto? 1. E 1 vezes 1 fica 1. Conclusão. T' vale 1. 1 vezes bb, não é bb, b, né? Mais 0, que fica simplesmente b. Logo, quem é a derivada? A derivada vai ser b vezes menos a seno de bt mais c. Ou, a gente vai já copiar isso, menos ab seno de bt mais c. Então, agora a gente vai para a aceleração. Ora, a aceleração nada mais é do que a derivada da velocidade. Novamente, a gente observa que a função velocidade é uma função composta. Podemos continuar chamando g de p, ou, se quiserem, reparem que a função v é do tipo r de s de t. Onde? Quem é a função r? A função r é aquela função que está por fora. Por fora de onde? Por fora dos parênteses. Então, observando bem, quem está por fora dos parênteses é a constante menos AB. Então, a minha função R vai ser menos AB vezes o seno de alguma coisa. Já a minha função S de T é a função que está por dentro. A função que está por dentro que vai ser BT mais C. Repara que a gente inseriu aqui novas letras ou novas variáveis. Vocês estão falando comigo que a função de dentro, BT mais C, não sofreu alterações? A função interna é a mesma.
a função interna da composição é a mesma. Novamente, vamos inserir aqui uma variável de apoio. Para quê? Para apoiar na visualização da regra de derivação. Ok? Bom, de antemão, a gente já pode concluir que S' é igual a B. Ou alguém tem dúvida disso? Como a função S é a mesma função P anterior, então suas derivadas são iguais. Concordam comigo? Então já podemos ganhar tempo. Quem é S'? B. Mas quem vai ser R'? Ora, a função R', primeiro repara, A é constante, B também. Logo, AB é uma constante. Quem é a derivada constante pela função? Quem é a derivada do produto da constante pela função? Então fica menos AB, que é a nossa constante, vezes a derivada da função. Vezes a derivada da função seno de Z. Tá ok, gente? Vezes a derivada da função seno de Z. Ora, se a gente reparar bem, a argumentação é parecida com a anterior. A gente está fazendo uma cadeia de ideias. O que está mudando é o tipo de função que está sendo gerada. Mas a ideia está sendo ainda encadeada. Tínhamos o trigonométrica, a função de dentro do polinomial continua. Tá certo? Bom, quem é R' de Z? Quem é a derivada do seno? A dúvida é possível. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Menos o seno. Por analogia nas ideias, eu não estou interessado em R' de Z. Eu estou interessado em R' aplicada em S. O que isso significa? Onde tem Z, colocamos S. Então ficamos com menos AB vezes o seno de S de T. Mas, gente, quem é a função S de T? A função S de T é a função dt mais C. Por fim, olha, está rápido mais ideias? Não mudou muito. Desculpe, cosseno. Erro na escrita. Não é nenhuma osmose, nenhuma metamorfose não, tá bom? Não. Não, derivada do seno é o cosseno. Foi só erro de escrita mesmo. Certo? Cosseno, cosseno, cosseno. A única coisa que está mudando aqui é o erro da escrita, ST, S, seno. Então, foi um erro que o cérebro condicionou. Foi erro mesmo, só isso. Não precisa justificar demais não. Até aqui alguma pergunta? Mas eu quero ver linha. Eu quero a aceleração que é a derivada de V. Quem é a derivada de V? Derivada de fora aplicada na de dentro, Euler, vezes a derivada de dentro. Como a derivada de dentro deu B, B vezes isso daqui, segue-se então que a aceleração, ou a derivada de V, será menos AB ao quadrado, vezes cosseno de BT mais C. Se trocares o B por um certo ômega, se trocares o C por um certo lambda, e mantendo o A como sendo amplitude, você tem a equação do movimento harmônico. Tá certo? Equação para aceleração, para velocidade, entre outras coisas. Bom, nessa segunda questão, queremos calcular a derivada da função 1 dividido por x elevado a n, ou x elevado a menos n. Até aqui, a gente deduziu para o x elevado a n, sendo n um número natural, ou inteiro e positivo. Então a pergunta é, como é que eu resolvo isso? A resposta fica a critério de vocês. Podemos usar a definição de derivada, como podemos usar regras operacionais. A priori, nas regras operacionais, temos que saber qual é a operação que a gente vai seguir. Como a gente repara que a gente tem um quociente de funções, e note que a função f é do tipo g sobre p. Onde? Quem é a função g? A função g é a função constante igual a 1. E a minha função p é a função x elevado a n.
Bom, só lembrando que a gente está excluindo aí o caso do x igual a 0, porque não faz sentido 1 dividido por 0, não é isso? Então, está claro aqui a regra operacional a ser utilizada? Então, você olha para o tipo de função. Nós temos, então, um quociente. E quem é a derivada da função quociente? Ora, a derivada da função quociente será... Ela lembra, e muito, a derivada da função produto. Com efeito, quanto é 12 dividido por 4? Logo, 4 vezes 3 dá 12. Então, esqueceu da regra do produto, esqueceu da regra do quociente, vai para a regra do produto. Eu só esqueci a regra do produto. Sem problema, deduza. Tá bom? Então, a regra do quociente fica derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre o quadrado da segunda. Está claro, gente? Olha, eu sei que a gente deduziu isso no encontro passado. Mas para aprender, só tem um jeito. Exercitar, exercitar, exercitar. Certo? Então, vamos ter que exercitar em casa também. Viu? Não confiem só no cérebro de vocês, não. A função g é uma constante. Vamos reescrever isso aqui. Ficamos com a derivada da constante vezes o denominador, que é x elevado a n, menos o numerador, que é 1, vezes a derivada do denominador, que é x elevado a n. Tudo isso sobre o quadrado de x elevado a n. Até aqui alguma pergunta? Não? Bom, quem é a derivada da constante? Zero. Zero vezes qualquer expressão, que não seja infinito, dá zero. Então essa expressão inicial zera. Então a gente fica com menos. 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Quem é a derivada de x elevado a n? N vezes x elevado a n menos 1. X elevado a n ao quadrado fica x elevado a n vezes x elevado a n ou x elevado a 2n. Vou aproveitar o embalo e fazer logo tudo direto. Bom, primeiro observe, como é que a gente divide potências? Isto é, a elevado a b dividido por a elevado a c é a elevado a quê? b menos c. Então, repara, x elevado a a dividido por x elevado a b fica x elevado a a menos b menos 2n. Ora, então isso aqui vai ficar menos n vezes n menos 2n dá quanto? Menos n. Então fica x elevado a menos n menos 1. Se eu trocar menos n por um certo k, então ficaria k x elevado a k menos 1. Traduzindo, quando a gente escreve 1 sobre x elevado a n, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos n. Onde o n é inteiro e positivo, logo menos n fica negativo. Então quem é a derivada de x elevado a menos n? Menos n, x elevado a menos n, menos 1. Isto é, quem seria a derivada de x elevado a menos 5? Menos 5 vezes x elevado a menos 5, menos 1. X elevado a menos 1003, menos 1003, x elevado a menos 1003, menos 1. X elevado a menos 12,4. Ainda vamos deduzir, porque 12,4 já não é mais um inteiro e negativo. O próximo exemplo, a gente já vai fazer uma extensão das nossas regrinhas de derivação para a função potência. A gente já havia deduzido, via definição, x elevado a n, sendo n inteiro e positivo. Agora, via manipulação, deduzimos para o n sendo inteiro e negativo. E se o n, por acaso, for um número racional? Por exemplo, 1/2, 1/3, 1/5, 2/7, e assim vai. Né? Então, repara, por exemplo, para chegar nisso, primeiro vamos pegar algum exemplo contextualizado. Normalmente, nas engenharias, as raízes quadradas e as raízes cúbicas estão associadas indiretamente à volta do cálculo de uma área ou à volta de um cálculo de um volume. No caso, por exemplo, de vazões,
como é o caso de área de superfície, entre outras coisas. Então a gente repara que esse tipo de função, ela é uma função composta. Como assim função composta? Que seria o f de 10? É simplesmente a raiz quadrada de 10? Não. Primeiro, eu calculo 10 ao quadrado, multiplico por 4, somo 1, para só então tirarmos a raiz. Então a gente pode reescrever ou reorganizar essa nossa escrita. A saber, eu posso dizer que f de x vai ser igual. Raiz quadrada de alguma coisa é alguma coisa elevado ao meio. Então isso aqui fica 4x ao quadrado mais 1 elevado a 1 meio. Por quê? Pois vocês aprenderam desde o ensino fundamental que a elevado a 1 meio nada mais é do que a raiz quadrada de a. Está claro isso? Então não é obrigado que venha explicitado o uso dos parênteses para sabermos quem é a função composta. Está claro isso? Não é obrigado vir explicitado os parênteses para sabermos que é composição. A ideia básica é: atribua um valor numérico e verifique se esse valor numérico é o valor mais externo. Traduzindo de novo, f de 100 é simplesmente a raiz de 100? Não. Primeiro a gente calcula 100 ao quadrado, multiplica por 4 para depois tirar 1. Para somar 1, perdão. F de π não é simplesmente a raiz de π. Calculamos π ao quadrado, multiplicamos por 4, somamos 1, para só então tirar a raiz. Está claro isso? Está claro isso na visualização da composição? Pois bem, então a gente observa o seguinte. A minha função f, ela é uma função composta. Então, f de x é do tipo g de p de x. Onde? Quem é a função de fora? Onde a função de fora dos parênteses será alguma coisa elevada ao meio. E a função de dentro dos parênteses será a função 4x ao quadrado mais 1. Como fica assim meio esquisito você falar g de igual a elevado ao meio, de novo a gente insere a variável de apoio. Seja z essa variável de apoio. Então a gente fica com g de z igual a z elevado a 1 meio. Está claro até aqui? Opa! Quem é a derivada de z elevado a 1 meio? Ainda não deduzimos. Então a gente vai aproveitar, nesse exemplo numérico, a gente vai ver como é que a gente deduz, ou como é que a gente deriva. Nesse exemplo numérico. Depois desse exemplo numérico, a gente vai tentar estender, desde que a gente entenda, é claro, para 1 sobre n. Entendendo para 1 sobre n, depois a gente escreve m sobre n. Está claro? Então a gente vai fazer indiretamente uma dedução nessa escrita da gente. Bom, mas só lembrando, se a minha função é uma função composta, quem é a derivada da função composta? Derivada da função de fora. Só isso? Não, cuidado. Cuidado quando fala. Derivada de fora aplicada na de dentro. Não pode esquecer desse aplicado. Aplicada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Como A vezes B igual a B vezes A, nada nos impede de calcularmos logo a derivada da função de dentro. Opa, aqui é P. Em vez de H, a gente está escrevendo P. Falha técnica na escrita. Tá certo? Então, é a derivada de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro. Então, vamos aproveitar logo o embalo e calcularmos a derivada da função de dentro. A função de dentro é a função 4x ao quadrado mais 1. 4x ao quadrado mais 1 é o quê? Produto, soma, quociente. É uma soma. Então, note. Não usei o note? Ainda não, né? Então, note que como a função h ou p é uma função soma, então a derivada da soma passa a ser a soma das derivadas. Está claro, gente? A derivada da soma é a soma das derivadas. Ora, a derivada da constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Então, primeiro,
derivada da soma, soma das derivadas. Segundo, derivada constante pela função, é a constante vezes a derivada da função, mais derivada constante, zero. Ora, ficamos então com 4 vezes. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Ficaria 2x elevado a 1 sobre 2x. Isso aqui mais zero, não precisa acrescentar nada. Conclusão, a derivada da função de dentro será 8x. Então a gente vai agora só ver como é que a gente procede para calcular a derivada da função de fora. Porque a derivada de dentro nós já temos. Escreva. Então vamos lá. A gente precisa agora da derivada de z elevado ao meio. A gente vai seguir uma linha de raciocínio para a derivada de z elevado ao meio. Essa mesma linha de raciocínio, se bem entendida, pode ser estendida para z elevado a 1/3, z elevado a 1/5, z elevado a 1 sobre n. Se bem compreendida, eu posso dizer que z elevado a p sobre q é z elevado a 1 sobre q, tudo isso é elevado a p. Então são etapas, tá certo? Então vamos começar no caso particular do z elevado ao meio, que foi a motivação da nossa questão. Bom, como a gente só sabe trabalhar com a derivada de z elevado a n, sendo n inteiro e positivo, então nós vamos, primeiramente, elevar ambos os membros ao quadrado. Por que elevar ao quadrado? Porque aí eu tiro o expoente racional do meu z. Tá ok? Se fosse elevar a 1/3, elevaríamos ao cubo. Z elevado a 1/5, elevaremos a quinta e assim sucessivamente. Perguntas? Então a gente vai elevar ambos os membros ao quadrado. Então fica g de z ao quadrado, z elevado ao meio ao quadrado. De novo, como ainda não sabemos o grau de maturidade de vocês até o presente momento, em vez de trabalhar aqui com a função composta à esquerda, eu vou desenvolver g como sendo g vezes g. Tá certo? Então g ao quadrado é g vezes g. Até o cubo daria para fazer g ao quadrado vezes g. Mas para o expoente 5 em diante, essa história é muito cansativa. Para isso, nos próximos encontros, a gente vai ver uma aplicaçãozinha chamada taxa relacionada, ou derivação implícita. Então, quando a gente souber, de fato, derivar implicitamente, eu posso estender isso aqui para um certo g elevado a z, g de z, perdão, elevado a n. Então, a priori, elevamos ao quadrado para tirar esse 2 denominador aqui do z elevado ao meio. Está claro até aqui? Se fosse 3, 1/3, levaremos ao cubo. 1/5, levaremos a quinta e assim sucessivamente. Bom, z elevado ao meio ao quadrado fica z elevado a 1. Por quê? Porque a elevado a b elevado a c é a elevado a b vezes c. Então, 1 meio vezes 2 dá 1. Como queremos g', nós vamos derivar ambos os membros da igualdade. Só que eu vou optar, novamente, porque ainda não sabemos o grau de maturidade de vocês, vamos optar pela derivada de um produto. Ora, o que é a derivada do produto? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá certo? Então, opa, atenção. Vamos derivar ambos os membros da igualdade. Se você deriva só um, você vai alterar. Assim como a gente pode somar, subtrair e multiplicar ambos os membros da igualdade, então a gente também pode derivar ambos os membros da igualdade. Então fica a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso pela regra do produto. Perguntas? E z elevado a 1? Ora, z sozinho, ou z elevado a 1, tem como se derivar o seguinte. Derivada de z elevado a n é n, z elevado a n menos 1. 1 menos 1 dá 0. Qualquer número não nulo elevado a 0 dá 1. Então o lado direito da igualdade fica simplesmente o número 1. Ajeitando o lado esquerdo, note que g' vezes g é a mesma coisa que g e g'. Então, o lado esquerdo, nós ficamos com 2 vezes g de z, vezes g' de z, igual a 1. Ora, o nosso foco é g'. Então, g vai ter que sair. E quem é g? G, pela hipótese inicial, é z elevado ao meio. Então, onde tinha g na expressão, a gente colocou z elevado ao meio. Então, a gente ficou com 2 vezes z elevado ao meio, vezes g' de z, igual a 1. Vamos, então, isolar o g'. Esse rapaz que está multiplicando vai passar dividindo. Então, ficamos com 1, 2, 1 sobre 2 vezes z elevado ao meio. Ora, 1 sobre z elevado a n é z elevado a menos n. Tá certo? Então, quem é a derivada de z elevado ao meio? 1 meio
de z elevado a menos 1 meio. Agora, nota que coisa interessante, e isso vai servir para o nosso próximo encontro. A gente já viu que para o n inteiro e positivo, quem é a derivada de z elevado a n? Elevado a n menos 1. Se o n fosse um inteiro e negativo, n vezes z elevado a n menos 1. Se isso é verdade, indiretamente a gente acabou de provar o seguinte. Quem é a derivada de z elevado a 1 meio? Se eu argumentar que isso aqui vale para qualquer real, então vai ser 1 meio vezes z elevado a 1 meio menos 1. Se argumentarmos que vale, ainda falta provar. Ora, pois, quanto é 1 meio menos 1? Menos 1 meio. O que é que nós tínhamos aqui, gente? 1 meio de z elevado a menos 1 meio. Então, a gente está preparando o caminho para demonstrarmos que isso daqui vale. Isso aqui é o quê? Que é a derivada de z elevado a 1 sobre n. Então, estamos preparando o caminho para provar o seguinte no próximo encontro. A derivada de z elevado a 1 sobre n. Só que eu não vou seguir essa mesma ideia. Porque já imaginou se o n fosse 100? Fazer a regra do produto 100 vezes? Não. Para isso a gente vai usar a derivação implícita. Então estamos preparando o caminho, isso aqui é sendo no próximo encontro, para mostrar que isso vai ser 1 sobre n vezes z elevado a 1 sobre n menos 1. E quando demonstrarmos isso, detalhe, vocês já podem pegar as questões nos livros didáticos e já sair usando. E falta só demonstrar. Quando a gente demonstrar isso, nós vamos demonstrar que z elevado a p sobre q, onde p e q são números inteiros e o q é diferente de zero, isso aqui vai ser p sobre q vezes z elevado a p sobre q menos 1. Tá certo? A gente só não vai demonstrar para os irracionais, que a gente precisaria apelar para os tais épsilons e deltas. Mas como o nosso foco a gente vai trabalhar até os números racionais em algumas aplicações, então fica para demonstrar essas duas regrinhas. Essa daqui segue essa ideia inicial. Ou seja, vamos elevar ambos os membros ao expoente n. Só que aí vai ter uma derivação implícita, que são os cenas do próximo encontro. Perguntas? Então vocês já podem usar nos livros didáticos. Qual a diferença dessa regra aí para a regra aí? Isso eu passo a regra é geral, aquilo ali é geral. Então a derivada de x elevado a n, para qualquer n real, é nx elevado a n menos 1. A gente só está preparando o caminho, está provando que isso é verdade. Então, ó, já temos um indício de que é verdadeiro. É claro que a gente já está garantindo que é. Mas como é que a gente prova? É o que a gente vai ver. Provando esse, isso aqui é uma rápida extensão.